apresentar o trabalho intitulado Proposta de Regulação Econômica baseada em transparência de custos e sustentabilidade de preços de medicamentos. Nosso grupo é composto por mim, Adriana Gonçalves, Brenda Fraga, Daniela Álvares, Poliana Alves, Roney Alves. A apresentação está dividida em 4 tópicos: base da proposta, estrutura da proposta, conclusões e referências. A proposta se baseia em diagnóstico do problema atual da regulação econômica de medicamentos no Brasil. O modelo atual dessa regulação segue a Lei 10.742 de 2003 e a Resolução CEMED número 2 de 2004. A lei criou a CEMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e a resolução criou as regras para a aplicação da lei, ou seja, operacionalizou a CEMED. Esse modelo ele é eficiente para a precificação dos medicamentos convencionais, que são os medicamentos químicos sintéticos. Porém, esse modelo contém algumas lacunas, que são para as terapias avançadas, gênicas, celulares de RNA mensageiro, e para as inovações incrementais. A lacuna com relação às terapias avançadas é porque elas possuem um alto custo e incerteza quanto à duração da resposta clínica. Já para as inovações incrementais, elas carecem de reconhecimento regulatório quanto ao seu valor clínico agregado, ou seja, não há diferenciação entre melhoria real e cosmética. E o que seria essa melhoria cosmética? As melhorias cosméticas, elas são estratégias no âmbito do marketing ou pequenas alterações de design ou embalagem que visam reintroduzir um produto com a aparência de inovação, sem, contudo, apresentar melhorias substanciais de fato. Então, o desafio da regulação está no papel central da CEMED para o SUS, porque a CEMED ela constitui um instrumento essencial de equilíbrio entre o incentivo à inovação e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. E essa regulação ela está obsoleta para as terapias avançadas e as inovações incrementais, que têm um grande impacto orçamentário. Portanto, o objetivo da proposta é garantir a sustentabilidade do SUS e o incentivo à inovação, aumentando a previsibilidade regulatória e reduzindo os casos omissos. E a proposta ela tem 3 eixos de análise, que são: eixo 1, sustentabilidade, limite de 30% sobre o custo auditável, garante que o SUS não pague preços injustificados. Eixo 2, inovação e valor, fator de ajuste para o valor terapêutico, reconheça a inovação real. E o eixo 3, governança, a nova proposta ela entrega a CEMED, a Anvisa e a Conitec. Então, o eixo 1 da proposta se trata da transparência de custos, que funciona como um pilar essencial para equilibrar a relação entre o Estado e a indústria farmacêutica. Hoje existe uma forte assimetria informacional, o que dificulta negociações equilibradas e compromete a sustentabilidade financeira do SUS. Por isso, a transparência é uma condição de legitimidade democrática, eficiência institucional e previsibilidade regulatória. A ideia é que as empresas apresentem anualmente, no momento do histórico de mudança de produto, toda a documentação que comprove os custos reais de produção, e isso inclui notas fiscais de insumos, planilhas completas, relatórios auditáveis, justificativas para variações acima de 10% e também memória de cálculo para a margem aplicada. E com esse conjunto de informações, o Estado passa a ter acesso a uma base sólida, técnica e rastreável, permitindo que o preço praticado guarde correlação verificável com os custos reais. E é importante reforçar que essa medida ela não é um tabelamento, se trata de mecanismo de auditoria e rastreabilidade que reduz a assimetria e oferece segurança regulatória tanto para o governo quanto para a indústria. E para evitar distorções, estabelece-se um limite de até 30% de margem sobre os custos auditáveis ou, de forma alternativa, a utilização de índices técnico-econômicos que possam garantir uma remuneração adequada sem comprometer o financiamento público. Esse tipo de abordagem é coerente com práticas internacionais que mostram que é possível compatibilizar inovação, eficiência e sustentabilidade quando há transparência e vinculação entre custo, preço e valor terapêutico. Então, de forma resumida,
O eixo 1 busca equilibrar a transparência de custos e a sustentabilidade de preços, permitindo preços mais justos para o SUS, sem desestimular a atividade econômica da indústria. Bem, então, nessa perspectiva, como que seria a precificação? Então, no eixo 2, a gente vai ver qual a fórmula utilizada para precificar, então, os medicamentos. Então, o preço máximo ele é igual ao custo real, vezes 1, mais a margem de até 30%, vezes o fator de ajuste por valor terapêutico, que a gente vai ver a seguir. Então, desse modo, o preço ele não se limita apenas ao custo, né? Ele vai passar, então, por um ajuste de valor terapêutico. Né? O que seria isso? O que vai considerar? Então, esse ajuste de valor terapêutico, ele vai considerar o QALY, que é uma métrica, né, bastante utilizada na avaliação de tecnologias e de tratamentos, né, na avaliação da eficácia, e também vai considerar os efeitos clínicos primários, né, verificando aí o impacto direto da doença, a redução das hospitalizações, o ganho de sobrevida, né, e também os dados de mundo real. Então, a efetividade observada no contexto do SUS será usada para reavaliações periódicas. Então, esses dados eles serão, então, utilizados com base na base de dados do governo, né, como a DataSUS, para que aí possa, então, obter esses dados objetivos referente a esse ajuste por valor terapêutico. O eixo 3 está relacionado com aplicações específicas, tem duas vertentes. A primeira é as terapias avançadas de alto custo, né, que é o custo total de produção e logística, mais 30%, que seria de lucro para o fabricante, mais o fator de ajuste para o valor terapêutico, que ele é condicionado de acordo com a eficiência dessa terapia. Quanto maior a eficiência, maior o custo, e quanto menor a eficiência, esse custo vai ser reduzido também. Essa proposta ela é uma governança integrada entre CEMED, Anvisa e Conitec. Esse preço ele pode ser provisório por até 3 anos, condicionado à comprovação de efetividade em mundo real, com resultados clínicos pactuados. Será feita uma revisão periódica de preços, né, direcionada aí pela CEMED e pela Conitec, com base no desempenho terapêutico comprovado, aplicando o fator de ajuste por valor terapêutico. Será feita uma reavaliação obrigatória após 24 meses de incorporação no SUS, usando dados de monitoramento obrigatório, como o DataSUS, registro hospitalar, estudos de fase 4. No caso das terapias gênicas celulares de dose única, o pagamento poderá ser parcelado em até 5 anos, com garantia contratual, ou preço condicionado a desfecho clínico, via termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde, a empresa e o Conitec, homologado pela CEMED, com métricas de efetividade, prazo de avaliação, percentual de preço de ajuste vinculado aos resultados observados e auditorias de dados de mundo real. A outra aplicabilidade seria para medicamentos sem patente ou inovações incrementais. A fórmula é o preço máximo, o custo real vezes 1,30. Esse 1,30 seria o 100% do custo, mais 30% de margem, né, que seria o lucro para a empresa, ou o preço de referência do genérico vezes o fator de ajuste do valor terapêutico incremental. Melhoria comprovada, né, precisa estabelecer melhoria comprovada com evidências robustas, com relação à adesão, segurança, eficácia, conveniência ou logística, bônus de até 20% sobre o valor do genérico ou do similar, via fator incremental estabelecido pela Conitec. A validade do bônus é por até 3 anos, né, com a revisão de dados de mundo real. Casos que o bônus não é concedido, meras inovações cosméticas ou marketing, né, que não tem nenhum diferencial ou relevância clínica comprovada. Se não tiver genérico nem similar, o bônus ele recai sobre o menor preço praticado, desde que tenha a mesma indicação ou via de administração. E com relação à transparência, né, precisa ser necessário o envio de toda a documentação comprobatória, incluindo planilhas com custos reais, relatórios auditáveis por empresas independentes, justificando essas variações técnicas de custos.
Bem, agora eu vou só fazer as considerações finais, né, baseado na nossa proposta. Lembrando que o detalhamento de todos esses passos está disponível no artigo que a gente enviou, né, é importante que haja a leitura dele. Então, quais são os benefícios, né, da proposta que a gente idealizou? Ele traz a possibilidade de equilibrar a sustentabilidade com a inovação, né, porque com essa limitação de margens injustificadas e reconhecendo o valor terapêutico real do produto, né, do impacto no mundo real. Ele fortalece a governança, né, promovendo uma integração entre a CEMED, Anvisa e Conitec para decisões baseadas em evidências, que é uma orientação importante de ser articulada, né, promove transparência, estabelecendo rastreabilidade de custos e previsibilidade regulatória, e protege o SUS, tentando, né, promover a garantia de acesso sustentável a terapias avançadas e inovações relevantes. E quais são os próximos passos, né, para que possa ser desenvolvida plenamente? Há necessidade de desenvolvimento de diretrizes metodológicas pela Conitec para a qualificação do valor terapêutico, né? É necessário também o estabelecimento de critérios técnicos para auditoria de custos pela Anvisa e a implementação gradual com fase piloto para terapias avançadas, tá? No artigo, a gente também estabelece uma fase de transição para que haja adaptação dos medicamentos que ainda não estão incorporados no SUS e precisam comprovar o valor terapêutico real, através de um índice, que pode ser feito nas fases 4 de estudos para novas terapias. Essa proposta não apenas regula preços, né? Ela constrói as bases para um sistema de saúde mais justo, sustentável e preparado para os desafios da medicina no século XXI, e também da assistência farmacêutica integrada. Obrigada a atenção de todos, as nossas referências estão aí disponíveis, e é isso.